Graça e paz. Estamos começando a nossa devocional desta manhã, dia 7/7, 37ª devocional. Olha, tudo que é 7. Creio que hoje vai ser um dia perfeito para você, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Deus te abençoe e que esta palavra nesta manhã fale poderosamente com você. Esta é a minha oração, é o desejo do meu coração e eu tenho certeza que é o desejo do teu Deus, o teu Pai, que está nos céus, que olha por nós e que fez tudo por nós para podermos ser abençoados e felizes. Vou ler o trecho da palavra de Deus em Marcos capítulo 15, onde nós começamos então a história da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarraram a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Creis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todos o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a túnica e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhes a cruz. Até aqui, Marcos 15, do versículo 1 até o versículo 21. Essa é a história que nos narra um pouquinho, no Evangelho de Marcos, sobre Jesus Cristo e o seu julgamento, a forma como Jesus foi julgado perante Pilatos. Vamos entender a história com as nossas palavras, como nós temos feito sempre? É difícil, ler essa história sem nós ficarmos emocionados, porque nós sabemos que aqui não se trata de uma pessoa qualquer, se trata do Senhor Jesus, alguém que veio sobre a terra para fazer o bem, que veio para curar as pessoas, para libertar as pessoas e para salvar a humanidade. E é impressionante como nós vemos a dureza do coração dos homens, porque no capítulo anterior, no capítulo 14, você viu como os sacerdotes, tomados de inveja, junto com os escribas, os fariseus, armaram toda a situação para crucificar o Senhor Jesus Cristo. E agora, diante de Pilatos, o próprio Pilatos, diz o texto que o próprio Pilatos percebeu que Jesus havia sido entregue por causa de inveja e não porque ele havia cometido algum crime. Ou seja, as Escrituras nos dizem que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não tinha nenhum pecado e nenhum crime para ser condenado.
A Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz, que ninguém tiraria a vida dele, que ele entregaria a sua vida. E aqui nessa narrativa nós vemos então Jesus diante de Pilatos, não abrindo a sua boca. Pilatos fica admirado e por causa da festa era costume soltar um assassino, um presidiário, para agradar o povo como sinal da bondade do Império Romano diante da Páscoa. E os fariseus se aproveitaram disso e pediram que então soltasse a Barrabás, um assassino. E quando Pilatos perguntou, e o que eu faço com Jesus? Eles gritavam, crucificam, crucificam. E a história termina com Jesus sendo açoitado, extremamente machucado, ferido. A Bíblia nos diz que quando Jesus vai para a cruz, ele está totalmente desfigurado, ferido. Foi muito espancado, muito machucado, ao ponto dele não conseguir carregar a própria cruz. E encontrando um sirineu pela frente, colocaram ele para carregar por um período a cruz que Jesus Cristo estava carregando, porque ele não conseguia mais carregar. Bem, ainda não chegamos na crucificação, vou deixar para amanhã, mas aqui tem algo para nós meditarmos. A Bíblia nos diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos morrer. Medite um pouquinho, faz uma brincadeira com qualquer um. Deus é extremamente santo, justo. Ninguém vai entrar no seu céu com pecado. Isso é fato. Se a justiça dos homens aqui é uma justiça em que não se aceita o erro, deveria ser assim, você pode ter certeza que a justiça de Deus ela é perfeita. Por isso que o salário do pecado é a morte. Imagine então uma pessoa que tenha 50 anos, 40 anos e ela tenha cometido um pecado por dia. Multiplica isso. E imagine agora essa pessoa entrando na presença de Deus. Você sabe que pecado é aquilo que a gente pensa, que a gente faz ou que a gente fala de forma que é contrário aos princípios de Deus, ao que Deus espera de nós. Que é contra a palavra de Deus, contra o que Deus espera das nossas atitudes. Imagine agora uma pessoa de 40 anos e todos os dias cometendo um só pecado. Eu te garanto que é impossível uma pessoa pecar uma vez só por dia. É constante, o nosso coração é constante pensando em coisas que a gente tem que se vigiar para não pecar. Imagine então uma pessoa dessa entrando nos céus. Impossível, diante de um Deus santo. É como um Barrabás, um assassino. A Bíblia diz que os assassinos não têm lugar diante de Deus. Barrabás não teria salvação. Ele provavelmente seria sentenciado mais à frente. E agora um inocente morre por ele. E Barrabás é solto, é livre. Essa história nos faz meditar o que Deus fez por nós. Porque nós deveríamos ser julgados e nós tínhamos que ser condenados pelos nossos muitos pecados. Mas Jesus Cristo disse, eu morro por ele. Ele deu a sua vida por você, ele deu a sua vida por mim. Medita sobre isto hoje, não precisamos de mais nada a não ser isso. Um tempo de meditação por um Deus que morreu por nós, pelos nossos pecados, não cometendo um pecado, mas dando a sua vida por mim e por você. E fazendo com que os Barrabáses da vida, como eu e você, fôssemos soltos, para que ele fosse condenado em nosso lugar. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus recebeu o seu filho ali para morrer pelos nossos pecados, não poupou o seu próprio filho para morrer por nós, para que pudesse nos dar todas as coisas. Medite nisso. O que Jesus Cristo fez por você? Ele morreu pelos teus pecados. O que Ele espera que você agora faça? Que você viva para Ele e que você desfrute de todas as coisas que Ele tem para você. Que coisa incrível!
um Deus que, além de nos perdoar, nos perdoou para que nós pudéssemos receber todas as coisas que o pecado nos impedia de receber. Que Deus é este? Que amor é este? E ainda nos abençoa ao ponto de nos dar a vida eterna, porque agora sim, agora por meio da morte de Jesus Cristo, eu me tornei livre e eu tenho acesso agora ao Pai. Não porque eu sou justo, mas porque Ele me tornou justo. Ele me libertou. Foi a obra dele. Por isso que eu gosto muito quando Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação vem do Senhor, é por meio dele. Nós merecíamos ser mortos naquela cruz, mas fomos soltos, libertos, porque Ele morreu por nós. Medite nisso. Hoje é o dia para meditar sobre aquilo que Jesus fez por você e por mim, para que nós possamos ter um coração grato e entendermos o que Paulo fala aqui em Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Além de ter nos libertado, fez isso para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos ser abençoados em todas as coisas. Busque isto, busque a tua bênção, porque Jesus morreu por você para que você pudesse ser abençoado. Ele te ama, ame-o de todo o teu coração. Graça e paz, tenha uma excelente terça-feira.